Muito boa noite aos nossos irmãos e amigos telespectadores, aos nossos amigos internautas que estão ligadinhos na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. É uma série de programas onde estamos aqui respondendo algumas questões bíblicas, esclarecendo algumas dúvidas de nossos amigos internautas que mandam seus e-mails através do Facebook, também do Twitter, e nós, na medida do possível, no decorrer dos programas aqui, estaremos então respondendo algumas questões relacionadas com a Bíblia. Surgiu muitas perguntas já nos programas anteriores, e hoje nós temos uma pergunta muito importante da jovem Lúcia, ali do Boa Vista, e também do Sidney, que ele nos pergunta o seguinte: qual o significado da estátua que Nabucodonosor sonhou do capítulo 2? O que significa essa estátua? Qual a interpretação dessa estátua? Bom, o capítulo 2 de Daniel relata os quatro últimos impérios mundiais, que foi revelado através de um sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Só que porém, o rei sonhou, mas no outro dia de manhã ele não lembrava mais os detalhes desse sonho. Mas ele sabia que era muito importante, pois tinha deixado ele perturbado, o seu espírito ficou perturbado. Ele sabia que era muito importante, mas ele não sabia, não lembrava mais do sonho. Então o que aconteceu? Então ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia, para que pudesse então lhe desvendar esse sonho, que pudesse então fazer ele lembrar do sonho que ele tinha sonhado e depois também dar a interpretação. Então eles mandaram chamar que eles pudessem então interpretar corretamente esse sonho. Então mandaram chamar todos os adivinhos, só que nenhum deles conseguiu interpretar o sonho e muito menos lembrar do sonho do que Nabucodonosor sonhou. Então alguns dos sábios chegou para ele e disseram ao rei, que está lá em Daniel capítulo 2, versículo 11, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não está com a carne, ou seja, não está com o ser humano. Por isso, o rei muito se indignou, se irou, ficou enfurecido e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Então ele formulou um decreto que todos os sábios deveriam ser mortos, segundo o qual também estava incluído o profeta Daniel. Então mandaram chamar o profeta Daniel e os seus 3 companheiros. Então Daniel falou sabiamente, prudentemente, ao oficial, que era o capitão de Nabucodonosor, por nome Arioque, e que tinha, no caso, a ordem para exterminar todos os sábios da Babilônia. E aí Daniel chegou para ele e disse: por que tu se apressas para formular, ou seja, para dar fim a esse decreto de que o rei então colocou em tuas mãos? Então Arioque explicou a Daniel o que tinha acontecido. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse então dar a interpretação do sonho. Então Daniel foi para sua casa, o rei consentiu, deu um tempo para ele, e Daniel foi para sua casa e fez saber, ou seja, falou para seus 3 companheiros, que eram Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que depois que chegaram ali na Babilônia foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego, até antes deles ir para lá, o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Seus 3 companheiros, então, os 4 então foram e começaram a orar e pedir misericórdia para Deus, que Deus revelasse primeiramente o sonho, porque Nabucodonosor tinha esquecido do sonho,
e depois que pudesse então dar a interpretação desse sonho. E Deus então revela o sonho a Daniel. E Daniel ficou muito feliz, agradeceu muito a Deus por Deus ter revelado o sonho e então também dado a interpretação. E aí Daniel vai depressa ao oficial do rei, por nome Arioque, e Arioque então introduziu Daniel na presença do rei, e Daniel então disse assim, ou seja, Arioque disse assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, porque é bom nós entender que Nabucodonosor tinha levado Daniel e os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, cativo para a Babilônia no ano de 605 a.C. Ele invadiu Jerusalém por 3 vezes, outra em 597, levou também dessa vez Ezequiel, com 22 anos de idade, levou 10 mil judeus também cativos para a Babilônia, e ele também voltou ainda em 586, dessa vez ele arrasou a cidade de Jerusalém, ele colocou fogo na cidade, destruiu o templo e levou o restante dos judeus cativos para a Babilônia. Então Daniel ele estava cativo na Babilônia. Então esse oficial chegou para o rei e disse assim: eu achei um homem dentre os cativos de Judá, que foi trazido para cá, o qual fará saber ao rei a interpretação do sonho. Então, lá no capítulo 2, verso 26 de Daniel, o rei respondeu ao rei e disse a Daniel, cujo nome então era Belsazar, que então ele falou assim: podes tu me fazer saber o sonho que tive e a sua interpretação? Eu esqueci do sonho que eu sonhei. Tu pode fazer com que eu me lembre desse sonho detalhadamente e você poderá dar a interpretação? Então respondeu Daniel na presença do rei e disse: bom, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos e nem adivinho pessoas nenhum pode declarar ao rei. Mas eu tenho uma notícia boa para ti. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele pode fazer saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesses na tua cama são estes. O rei ficou impressionado, com certeza, olhando para Daniel e disse: vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vir com mentira, falar algo que eu não me lembre, para confirmar que ele está falando a verdade, a cabeça dele vai rolar. Mas Daniel, eu me orgulho de uma pessoa como Daniel, que era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Isso é de nós se orgulhar, porque ele foi com convicção de que realmente Deus tinha revelado para ele, porque ele sabia que se ele não falasse a verdade, não somente a cabeça dele, como a cabeça dos seus companheiros e os demais sábios da Babilônia seriam todos mortos. Ele não somente livrou aquele dia a cabeça dele, como livrou a cabeça até das pessoas que serviam a Satanás, dos astrólogos, dos outros adivinhos ali. Então, o rei disse: podes tu fazer saber o sonho que eu sonhei? Aí Daniel disse: sim, o meu Deus pode fazer saber o que vai acontecer nos últimos dias. E aí Daniel disse: a mim me foi revelado, Deus revelou para mim esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração, ó rei. Bom, tu, ó rei, a Daniel começa agora a interpretar, a revelar então o sonho primeiramente, e depois ele daria a interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, numa visão, e eis aqui uma grande estátua. E essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e a sua coxa de cobre. As pernas dessa estátua eram de ferro, e os seus pés em parte de ferro e parte de barro.
Com certeza Nabucodonosor olhou espantado e disse: realmente este é o sonho que eu sonhei. Aí Daniel prossegue: estava você vendo isto? Quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, ou seja, não tinha nenhum homem, ninguém ali que empurrasse essa pedra, mas essa pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e partes de barro e esmiuçou, ou seja, quebrou em pedaços. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das areias do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, eu vou dizer agora na presença do rei. Daniel ele fala a visão do que Nabucodonosor sonhou. Nabucodonosor ficou contente. Agora eu lembrei, é isso mesmo, Daniel. Só que agora ele estava curioso, porque Daniel teria que responder, interpretar aquilo que ele tinha sonhado. E então Daniel, ele começa a dar a interpretação. Então, o rei vendo isso, os olhos dele com certeza contemplaram uma grande estátua à sua frente. O Nabucodonosor começou a lembrar que essa estátua, que realmente Daniel falou, era realmente cabeça de ouro, tinha os peitos de prata, o ventre e a coxa era de bronze, as pernas de ferro com partes de barro. A estátua inteira, nesta interpretação, mostra, então, na verdade, os últimos 4 impérios mundiais que queria dominar o mundo através do poder e a força, conforme eu vou mostrar a seguir. O significado é a visão e o nome dos impérios para que nós possamos entender melhor, compreender o significado dessa estátua. Bom, a cabeça de ouro dessa estátua, Daniel começa a dar a interpretação e eu vou explicar para você detalhadamente, você que está assistindo nesse momento, para você entender. A cabeça de ouro, que está lá no capítulo 2, verso 32, a cabeça da estátua era de ouro fino. Neste caso, é o primeiro império mundial da época, ou seja, a própria Babilônia, o próprio rei que Daniel estava falando. E segundo a própria interpretação do profeta Daniel, a Babilônia foi uma nação poderosa. Daniel, no capítulo 2, verso 38, declara que a cabeça da estátua era de ouro fino. Então, essa estátua também corresponde ao leão com asas que está lá no capítulo 2, ou no capítulo 8, no capítulo 7, verso 4 de Daniel. No capítulo 8 nós vamos encontrar ali outra visão e a revelação do anjo também sobre o carneiro e o bode, que também são reis que verão depois. Mas esse do capítulo 7 e o verso 4 que fala sobre os 4 animais, este animal que é o urso corresponde também à Babilônia, que é o mesmo significado. Bom, vamos ao que interessa, sobre primeiramente a cabeça de ouro. Ouro é um material muito valioso. A Babilônia é comparada então com grande valor, pois na época a Babilônia dominou o mundo todo. Não somente nas guerras, onde era imbatível e poderosa, mas também na qualidade de sua administração. O rei Nabucodonosor, ele foi um rei organizado. Ele foi um rei que, onde ele ia nas guerras, dificilmente ele perdia uma batalha. E ele também é comparado como ouro aqui, porque ele brilhou. O Nabucodonosor construiu uma das chamadas 7 maravilhas do mundo. O jardim suspenso da Babilônia, capaz de encher o orgulho do rei Nabucodonosor a ponto de querer ser adorado como Deus.
Ele construiu uma das 7 maravilhas, um jardim suspenso ali em Babilônia, que foi conhecido no mundo inteiro na época. Então a Babilônia ela foi chamada de chicote do castigo de Judá. Por quê? Porque nas guerras os judeus foram vencidos por Nabucodonosor, conforme eu já falei. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 a 13. Está lá também Jeremias, capítulo 24, verso 1. E também no capítulo 25, versículo 9. Sobre esse cativeiro da Babilônia, onde a nação de Israel ficou escravizada 70 anos dentro da Babilônia, durante o governo desse rei Nabucodonosor. Então, a interpretação da cabeça de ouro corresponde a este império da Babilônia, que foi um império esplendoroso, brilhou, venceu muitas guerras, então ele era o cabeça de ouro, na época ele era o maior. Depois então vem o peito de prata, que está lá no capítulo 2, verso 32. Bom, o peito de prata, este foi o segundo império mundial, que por sinal se tornou mais poderoso que o primeiro, pois ele acabou derrotando a Babilônia. Até então ele era fraco, mas se tornou mais forte, porque no ano de 535 a.C. ele acabou vencendo a Babilônia. E o poder e a força ficou então com os medos e persas nesta ocasião. O peito de prata da estátua corresponde então ao segundo animal também, que está lá em Daniel 7,5, que é um urso com 3 costelas na boca. E também corresponde aos medos e persas, e também representado pelo carneiro com 2 chifres de Daniel 8,9. Observe que os medos e persas são duas potências que acabaram então vencendo a Babilônia. Então representado por esse urso que tinha 2 costelas na boca e também pelo carneiro do capítulo 8 que tinha 2 chifres. Que é um assunto que eu já falei em outros programas anteriores, e hoje eu estou falando sobre a estátua, sobre o peito de prata da estátua, que também representa então este império Medos e Persas. Então é muito fácil de nós entender sobre essa interpretação. O ventre e a coxa de cobre de Daniel 2,32, ele representa um outro império. O ventre e a coxa de cobre, este foi o terceiro império mundial conquistado pela Grécia e tirado dos Medos e Persas por volta do ano 336 a.C. Alexandre o Grande, que corresponde ao terceiro animal também de Daniel, capítulo 7, verso 6, que é um tigre, ou seja, um leão pardo, com 4 cabeças e 4 asas. Esse também corresponde à força do reinado de Alexandre o Grande. E também representado pelo bode, que está lá no capítulo 8 de Daniel, um bode com um chifre forte no meio da testa. Os nossos amigos telespectadores e internautas vão entender que as profecias de Daniel, tanto a profecia do capítulo 2 da estátua, quanto a profecia do capítulo 7 de Daniel dos 4 animais, quanto a profecia do capítulo 8 de Daniel, fala exatamente sobre esses governos, e está incluído também este governo de Alexandre o Grande, que foi o terceiro reino depois dessa interpretação de Daniel. Então, para nós entender um pouco melhor, os persas haviam humilhado muito a Grécia alguns anos antes, porque os Medos e Persas se tornaram uma grande nação, comandado pelo rei Dário III. Então, o que aconteceu? Filipe, o pai de Alexandre, ele estava muito revoltado por ser oprimido durante todo esse tempo. Então, ele, juntamente com seu filho Alexandre, eles reuniram, prepararam um exército de aproximadamente 35 mil homens
e se aliaram com outros rivais que também odiavam os Medos e Persas, que também foram oprimidos nesse tempo, que foram as nações mais para o lado da Europa oriental. Então eles investiram contra os persas e derrotaram um exército de aproximadamente 200 mil homens do rei Dário III. Esta guerra contra os Medos e Persas ficou conhecido como Guagamela, porque foi uma vitória esplêndida. 35 mil homens venceram 200 mil homens. Isso aconteceu através do reinado das forças, podemos dizer assim, de Alexandre, representado pela coxa de cobre da estátua, representado também pelo urso, ou melhor, por esse bode que acabou então tendo um chifre grande na cabeça, né? E também pelo leopardo que está lá no capítulo 7 de Daniel, que representa também este rei Alexandre. Muito bem, Alexandre então ele se tornou um grande rei poderoso. A Grécia se tornou uma potência muito forte por volta já do ano 331 a.C., era uma potência enorme. Mais tarde, do ano de 327 a 329 a.C., 7 anos depois, Alexandre morreu. E acabou deixando então o império, todo esse império que ele tinha construído, sem nenhuma pessoa para governar, sem escolher ninguém, na verdade, para reinar. E o que aconteceu? Os 4 generais que trabalhavam para Alexandre o Grande, alguns como copeiro, alguns como generais, como guarda-costa, acabaram então, cada um tomando uma parte dessas nações e se tornando rei por conta própria, para dominar então essas nações que Alexandre tinha conseguido, inclusive a região do Egito, que Alexandre também tinha conquistado. Então, Cassandro, Elisimaco e Ptolomeu e Seleuco foram os 4 generais que então governaram depois de Alexandre o Grande, que não é o assunto de agora. Esse é o assunto de Cassandro, Elisimaco e Ptolomeu, e Seleuco é o assunto sobre o capítulo 8 de Daniel, sobre sobre o carneiro com 2 chifres, sobre o bode com um chifre pequeno, do qual então nasceu, deste chifre que foi quebrado, nasceu 4 chifres. Esses 4 chifres que representam então esses 4 governos que então dominou na época, pouco depois de Alexandre o Grande. Agora vamos ao que interessa, que é a interpretação de hoje. Chegamos então agora na parte das pernas da estátua, que está no capítulo 3, o capítulo 2, verso 33. Bom, a perna era de ferro e parte de barro. O ferro é algo sólido. Então, este é o 4º império mundial, que foi o Império Romano, que governou desde 63 a.C. até 470 depois de Cristo. Roma foi o maior império em poder e em tempo. Um tempo longo, de mais de 500 anos, ficou governando não somente Roma, mas vários outros países daquela época. Se tornou uma potência muito maior do que até então os que vinham antes. Então, as pernas é a parte maior do corpo da estátua. Isso mostra que a duração do império também seria longa. Por isso eles governaram por um período muito grande. E além de tudo, o ferro é algo forte. E essa nação romana tornou-se um país forte, um país que ninguém pôde derrotar. E por isso que eles conseguiram ficar tanto tempo sobre o governo.
Foi exatamente no tempo do governo dos romanos que Jesus foi morto e Israel sofreu grande prejuízo. O ferro, então, ele é um material sólido, como eu já falei. Isso mostra, então, também a centralização e o poder de Roma, onde mais tarde seria dividida em duas partes. Vocês observem que a estátua ela tem duas pernas. Ela tem duas pernas. E aconteceu exatamente com Roma, porque Roma mais tarde acabou se dividindo por um desentendimento ali dos governantes ali de Roma, de uns imperadores ali. Roma acabou se dividindo em dois. Um foi para o lado ocidental e o outro para o lado oriental. Um setor, lá propriamente em Constantinopla. Mas ambas elas ficaram poderosas. As duas partes de Roma ficaram poderosas, uma governando da parte oriente e a outra da parte do ocidente. Ficaram então governando mais duas potências muito fortes que continuou se chamando Roma. Bom, os pés e a parte de ferro e parte de barro, de Daniel 2:33. Então nós vamos interpretar o seguinte: este império ainda é futuro. Fala dos últimos detalhes da estátua. E ela se levantará então na grande tribulação. Os dedos dos pés representam então a divisão do poder em 10 nações. Veja que eram duas pernas, foram divididas, representa então as duas nações de Roma que se dividiram, Oriente e Ocidente. Agora os pés da estátua também são 2 pés. E cada uma tem 5 dedos. Isso significa o quê? Que essas nações vão ser 10 nações. Assim como era desde o início, estava falando de nações, de governo, também vão ser 10 nações. E elas então, os leitores vão perceber que Roma dominou o mundo no tempo de Cristo e dos apóstolos. Mas este império acabou há muito tempo. Mas os pés são em parte de ferro e barro. Então existe uma semelhança entre as pernas e os pés, pois ambos têm ferro em si. Isso mostra que esse último império é uma continuação do Império Romano, que será o reino mais poderoso que o mundo já conheceu, pois esse será formado por 10 nações, representando os 10 dedos dos pés da estátua. E também podemos dizer assim, que representa também os 10 chifres do animal feroz, que está no capítulo 7, verso 8. Como eu já falei, tanto a estátua quanto esses 4 animais representam as mesmas nações e também o que virá no futuro. Então, juntos eles irão ressurgir o Império Romano, de César Calígula, e Tito, que invadiu Jerusalém e expulsou os judeus no ano 70 depois de Cristo, causando a morte de muitas pessoas. É bom que nós entendamos, voltando um pouco na história, lá no tempo de Jesus, os romanos foram muito terríveis. No ano 70 depois de Cristo, o imperador romano, ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, que Jesus falou já na sua profecia, que não ia ficar pedra sobre pedra que não seria derribado. Está lá em Mateus 24, versículo 1 a seguir, quando os discípulos fizeram a pergunta para Jesus que sinal haveria da vinda dele e até o fim do mundo. Então, desde a vinda dele na terra até o fim do mundo, ele começou a mostrar os sinais que iriam acontecer. Está tudo ali no livro de Mateus 24. E Jesus falou então, no versículo 15 do capítulo 24, que quando eles ouvissem falar da abominação de que falou o profeta Daniel, ele estava falando do capítulo 9 de Daniel agora, das 70 semanas, que então era para eles ficar percebido, porque hoje os romanos iriam atacar Jerusalém, e eles deveriam fugir. Então, os romanos atacaram Jerusalém, as mulheres matavam, crianças jogavam para cima, esperavam no fio da espada,
foi uma matança terrível. Então os romanos foram muito cruéis. Só que na grande tribulação, que será após o arrebatamento da igreja, vai ressurgir um novo império romano. Porque o anticristo, provavelmente, ele vai surgir dentro de Roma. Porque é uma ligação do pé da estátua. É uma ligação do chifre pequeno. E também está lá em Daniel 7:8. Esse chifre pequeno é representado através também do governo do anticristo, que também é uma ligação, uma continuação do Império Romano que governou no tempo de Cristo. Então essa segunda parte do Império Romano será formada por 10 nações, que certamente serão países vizinhos da Itália, da antiga Roma, ou seja, países lá da Europa. E para reforçar essa palavra, nós lembramos aos nossos amigos telespectadores e internautas que a Europa está se unindo, tornando-se um só país. Como seria terrível se os antigos imperadores romanos revivessem hoje para assombrar novamente o mundo. Mas tudo isso está prestes a acontecer. Esses últimos impérios não é outro senão o reinado do anticristo. A grande tribulação, que vai durar 7 anos, conforme Daniel profetizou no capítulo 9, verso 27, está logo para acontecer. Após o arrebatamento da igreja, Jesus virá para arrebatar o seu povo e então dará início à grande tribulação. O anticristo, ele vai entrar em Jerusalém dizendo que ele é o Messias, porque até hoje o povo de Israel estão esperando o Messias. Eles não acreditam que aquele Messias que morreu seja o Salvador, porque eles esperavam, conforme as profecias do Antigo Testamento, que viria um rei que daria paz para eles e tranquilidade para sempre. Então eles esperavam que viesse um rei, já num cavalo, com coroa, um rei forte. Mas Jesus veio como um filho de um carpinteiro, humilde, simples. Então eles não aceitaram, muitos deles não aceitaram, e tanto que foi os próprios judeus que mandaram matar Jesus Cristo. Então até hoje muitos ali não aceitam Jesus. Então quando o anticristo vier a Jerusalém, ele vai entrar em Jerusalém e vai dizer que ele é o Messias. Porque a Bíblia diz que ele vai ter poder até de fazer fogo descer do céu. E o que vai acontecer? Os judeus pedirão um sinal. Então mostre se você é o Messias, faça um sinal para que nós creia. E a Bíblia diz que ele vai ter poder de até fazer fogo descer do céu. Então eles vão crer nele. E ele vai fazer um pacto com Israel, então, durante 7 anos. Conforme Daniel profetizou no capítulo 7, capítulo 9, verso 27 de Daniel. Que ele vai fazer um pacto por 7 anos. Só que na metade dessa semana, então o que vai acontecer? Semanas ali se refere a anos. Um dia é equivalente a um ano. São 70 semanas da profecia de Daniel, correspondendo a 490 anos. Só que 483 anos aconteceu até Jesus. Aí o relógio escatológico de Deus parou, ficou faltando uma semana. Ou seja, mais 7 anos. E esse é o período da grande tribulação. Então o anticristo ele vai fazer esse pacto. Só que na metade dessa semana, ou seja, quando acontecer 3 anos e meio, Israel vai descobrir que ele não é o Messias, por algum motivo qualquer. Então vão se revoltar contra ele. E o que vai acontecer? Aí ele vai mostrar as cartas. Aí ele vai mostrar que realmente ele é um impostor. Ele vai reunir 10 nações em sua volta. Ele será o cabeça dessas 10 nações. E vai acontecer talvez a terceira guerra mundial. Que, segundo o que a Bíblia diz em Apocalipse 16, também lá no livro de Zacarias, capítulo 8, a Bíblia diz que vai morrer a 4ª parte da população da terra, com guerras e com pestes. Porque além dessas guerras, o próprio Deus vai estar se vingando do homem na terra, porque não reconheceu o tempo da oportunidade da salvação, conforme Jesus descreveu no livro de Mateus, capítulo 19, e o versículo 41 a seguir. Eles não reconheceram, mandaram matar Jesus, por isso terão as consequências. Mas Jesus vai usar de misericórdia para com o povo de Israel, ainda dará livramento para eles no finalzinho da grande tribulação. Então, é bom que nós entendamos que já está surgindo. A nova Europa está se unindo, se tornando um novo império romano. Os franceses
Napoleão Bonaparte, o francês Napoleão Bonaparte, tentou conquistar o mundo no ano de 1797 através de suas vitórias nas guerras, onde venceu a Austrália, a Inglaterra e o Egito, e também a poderosa Rússia. O italiano Benedetto Mussolini também foi o primeiro-ministro da Itália e tinha pensamentos de acabar com a religião. O mesmo se aliou à Alemanha e também ao Japão, onde tentaram conquistar o mundo na Segunda Guerra Mundial, mas não tiveram sucesso, porque isso ainda está para acontecer na Grande Tribulação. O alemão Hitler, na Segunda Guerra Mundial, se fortaleceu de tal maneira a ponto de provocar a maior de todas as guerras, onde, como uma espécie de anticristo da época, ele tentou exterminar o povo judeu, matando milhares deles. Foi ele quem causou o holocausto da Segunda Grande Guerra, sendo considerado por muitos de uma espécie de anticristo, como já falei. Eles colocavam os judeus de uma forma, podemos dizer assim, opressão, fazendo com que os judeus se humilhassem de uma forma tão extrema. E eles depois matavam, tiravam a pele dos judeus e saíam por aí festejando. Mas isso foi apenas um sinal do novo império que vai surgir neste mundo, que vai ser terrível. Esse reino vai se levantar na grande tribulação, que também é simbolizado pelo quarto animal do capítulo 7 de Daniel, com 10 chifres. Os 10 chifres da estátua de Daniel, capítulo 7 e versículo de número 7, e também do capítulo 9, versículo 7 a 23, é comparado com a besta de Apocalipse do capítulo de número 17 e do capítulo de número 13. A Bíblia fala no capítulo 13 de Apocalipse que esta besta, ela tem também 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças representam as organizações mundiais que terão as suas divisões de governos e que se aliarão então ao anticristo. O Império Romano foi arrasador em suas conquistas e, como já mencionei, o imperador Tito invadiu Jerusalém por volta do ano 70, matou muitos judeus, e isto vai acontecer também na Grande Tribulação. Portanto, está bem claro que o anticristo virá da Europa, sendo muito provavelmente que venha da própria Itália, antiga Roma. E em nossos dias está se levantando, como já falei, a comunidade europeia, formada por várias nações, portanto já possui várias cabeças, como eu já falei, desta estátua. Vários diademas também, como tem a besta do Apocalipse 13. Hoje a ONU, para ter uma ideia, ela é formada por 5 nações, que é exatamente os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Então, 5 nações ocupam essas 5 cadeiras hoje, onde eles decidem a ordem mundial. Outros 10 membros são rotativos. E é bom que nós entendamos que desde 2004, propriamente de novembro de 2004, vários países já começaram a se manifestar para formular um projeto para expandir as cadeiras, ou seja, os assentos fixos nesse conselho, para que possa então comandar a parte da segurança no mundo. Então a ONU decidiu por meio de eleições que isso deve pôr em projeto. Existem 2 chapas, segundo a história, que já estão trabalhando já desde 2004 para escolher mais tarde quem será os outros países que se aliarão a eles para então governar o mundo futuramente. Para quem não sabe, o G4, existe hoje 4 países que formam então o G4, que o Brasil está incluído. É o Brasil, a Índia, a Alemanha e o Japão, que compõem essa organização do G4. Então, eles propõem também a criação de novos assentos, ou propriamente de 6 novos assentos
permanente no conselho. Neste caso, os membros com cadeira permanente de 5, eles vão para 11. E sendo assim, se cumpriria a profecia dos 10 chifres da estátua. Se, por exemplo, hoje o G4 se unisse, não sei de que forma, e se tornasse a mesma ONU, ou viesse outros países, não sei, mas o anticristo ele será então o líder de todos eles. É como, por exemplo, hoje um presidente de um país tem ali os seus ministros, tem ali os seus deputados, seus senadores, cada um deles levanta seus projetos, mas o presidente que assina. Então, o anticristo que dará a ordem final. Então, agora vamos à parte final da interpretação da estátua, que é a pedra que destrói a estátua, que nós lemos lá no capítulo 2, verso 34 a 35. Bom, uma pedra, a Bíblia diz lá que é lançada sem mão, ou seja, não teve ninguém que empurrou essa pedra. E essa pedra, ela vem rolando, bate no pé da estátua e destrói a estátua. Destrói a estátua inteira. E essa estátua inteira, então, representa os 4 impérios mundiais que eu já mencionei, que é a Babilônia, Médios e Pérsia, a Grécia e Roma. Onde os últimos se dividem em 2 partes. Roma se dividiu em 2 partes, ou seja, em 2 tempos. E conforme nós vemos em Apocalipse 17:8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Essa frase explica a continuação do Império Romano, que há muito tempo se acabou, porém irá ressurgir na grande tribulação. Esses são 4 reinos muito poderosos, mas a pedra vem e vence a todos os reis e despedaça. É muito importante e glorioso saber que esta estátua, da cabeça aos pés, é quebrada, é espedaçada por a pedra que bateu no pé dele, ou no pé dessa estátua. E sabe quem é essa estátua? É a própria pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus, que é a principal pedra de esquina, conforme nós vemos lá em Atos 4:11, também 1 Coríntios 10:4, 1 Pedro 2:4-6, tem Efésios também 2, verso 20 a 21. O Senhor Jesus é comparado com a pedra da esquina. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, no finalzinho da grande tribulação, ele vai vir juntamente com a igreja, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, esse monte vai se abrir ao meio, formando um grande vale nesse monte, e nesse vale, conforme Joel profetizou, ali é o vale de Josafate, que dará o nome de Josafate, aonde ali as nações vão se reunir em peleja. Então a Bíblia diz que Jesus vai descer com a igreja e vai dar fim a esses ímpios. As nações que estão guerreando contra eles serão destruídos. E aí a nação de Israel e as nações que defenderem Israel vão passar por um julgamento, conforme Mateus capítulo 25, versos 33 a 40, que é o julgamento das nações vivas. Jesus vai vir e vai acabar de vez com essas nações, com o poder dessas nações. Então o fato de a pedra ser lançada sem mão explica que Deus enviou Jesus Cristo lançado, mas Cristo não veio obrigado. Ele veio por força, ele veio por livre e espontânea vontade, ele veio cumprir uma missão. Então ele veio cumprir essa missão, e essa missão que ele cumpriu na terra foi vitorioso. A Bíblia diz que ele morreu, conforme ele falou que ia morrer, e no 3º dia ele ia ressuscitar. Ele ressuscitou, subiu a ascensão ao céu, mas ele disse, quando ele vai subir a ascensão ao céu, em Atos 1:11, os anjos disseram para os discípulos, apareceu 2 anjos ali e disseram, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. E a Bíblia nos diz que ele vai voltar. E conforme está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, ele vai então prender